Tiago, capítulo 3, verso 1 em diante. Vamos colocar de pé, você que vai encontrando aí nas Sagradas Escrituras. Você também, meu irmão, aí na live. Aleluia. Vamos assim estar lendo com a ajuda de Deus aqui, é do seu bom e santo Espírito. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com mais rigor, porque todos tropeçam em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se colocarmos um freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, também lhe dirigimos o corpo inteiro. Observem igualmente os navios que, sendo tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por pequeníssimos lemes, e levando para onde o piloto quer. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vejam como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Ora, a língua é um fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de animais, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domado pelo gênero humano. Mas a língua ninguém é capaz de domar. É mal incontido, cheio de veneno mortal. Com ela bendizemos o Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos as pessoas criadas à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deverá ser assim. Por acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar água doce e água amarga? Meus irmãos, será que a figueira pode produzir azeitona ou a videira figos? Assim também uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Quem entre vocês é sábio e inteligente, mostre as suas obras em mansidão de sabedoria, mediante a sua boa conduta. Se pelo contrário, vocês têm em seu coração inveja, amargurada e sentimento de rivalidade, não se glorie disso, nem minta contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Pelo contrário, é terreno animal e demoníaca. Pois onde há inveja e rivalidade, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Mas a sabedoria lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdia e de bons frutos, e imparcial, sem fingimento. Ora, em paz, que se semeia o fruto da justiça, para que os que promovem a paz. Até aqui, irmãos, amém? Capítulo 3 do livro de Tiago, epístola, né? Aleluia, glória a Jesus. Que temos de título, dominar a língua. Dominar, aleluia, o linguajar. Glória a Deus, né? Sabemos quais são as funções da língua, aleluia, são auxiliar na mastigação e deglutição, percepção de paladar, articulação de falar e até mesmo na sucção em beber. Em bebês, no caso, né, meus irmãos? Olha, aleluia, as funções, algumas funções que tem a nossa língua, um membro que Tiago aqui, aleluia, descreve que devemos buscar dominar.
lá. Aleluia. Porque, glória a Jesus. Tiago, como anteriormente já foi dito nos versículos anteriores, ele não escreve para os judeus em Jerusalém. Ele está escrevendo, aleluia, para os que estão dispersos. Como nós que não estamos em Jerusalém, e todos aqueles que estavam sofrendo perseguições, aleluia, aflições, e como estavam andando sobre a terra, aleluia, premeviando, aleluia, caminhando sobre ela, vivendo as vidas delas, aleluia, é claro, ela se depararia com um grupo de pessoas. Tiago escreve para que as pessoas não fossem influenciadas, aleluia, por outras que não conheciam a fé como elas, aleluia, processava. Nós podemos saber que o cristão ele fala diferente de uma pessoa do nascimento comum, aleluia, glória a Jesus, porque ele conhece o mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu entendimento, com toda a tua força, e ao próximo, como a ti mesmo. Oh, glória a Jesus. E este membro que Tiago está falando, que é a língua, aleluia, glória a Jesus, ele tem um poder incrível, aleluia, de mudar até o curso das coisas. Aleluia, glória a Jesus, que é para o bem ou para o mal, meus irmãos, aleluia, a qual nós temos que ter cuidado, e todos nós temos ele, aleluia, aí está, aleluia, glória a Jesus, dentro de nossa boca. Ela articula as palavras, aleluia, que vamos falar, aleluia. Tem pessoas que dizem que, glória a Jesus, eu logo nem penso em que falar, eu falo logo sem pensar. Imagine aí o que a pessoa diz. Depois que fala e vai pensar, é tarde. Porque, aleluia, já disse, não pode voltar atrás. O que disse, sem que aquela que ouviu já processasse, tirasse uma ideia do que você está pensando sobre ela ou sobre o que foi dito. Então nós devemos vigiar, Tiago está dizendo para esses que se encontraram no meio de outras pessoas que talvez não eram cristãos, e o que estavam falando, o Salmo 1, né, aleluia, independentemente que ali estava sendo relatada a vida de outra pessoa, como escarnecedores ali, aleluia, e temos que ter cuidado ao nosso falar. Glória. No livro de Tiago, capítulo 1, verso 19, claramente ele vai dizer que, olha, sejamos apressados. Temos que correr sempre e estar ouvindo. Sempre ouvir. Aleluia. Apressados no ouvir. E tardio, longânimo. Entenda primeiro o que a pessoa quer dizer, para depois compactuar com ela, aquela fala, aquela conversa. Porque, meus irmãos e minhas irmãs, podemos estar tomando parte com um sim, aleluia, ou com um não. Glória a Jesus. Mas Tiago está dizendo no título, no capítulo 3, que no versículo 1, ele começa a dizer, meus irmãos, olha, que lindo, meus irmãos, né? Tiago acolher as pessoas desta forma, seus irmãos, aleluia, não sejam muitos de vocês mestres. Porque nesta época geopolítica aqui, que Tiago, sendo presbítero de Jerusalém, porque Tiago alcançou ali o presbitério, Pedro teve que, depois que mataram Tiago, ele teve que sair da cidade. Lembra lá quando estavam orando, e Tiago já tinha sido decapitado, e Pedro logo no dia seguinte seria? E o anjo, aleluia, vai lá e o solta, aleluia, glória a Jesus, e o tira daquela prisão. Ele não podia mais ficar ali, porque buscavam tirar a sua vida, e ali Tiago é levantado como presbítero em Jerusalém. É o mesmo que escreve essa carta, essa epístola, aleluia, qual nós também estamos lendo, como estava também sendo lida aos irmãos, aleluia, glória a Deus, e cabia a eles, como a mim e todos que lerem, aleluia, trazer o mais genuíno pensamento da pessoa de Tiago, o presbítero, aleluia, porque não serve, muitas das vezes, o que eu estou pensando,
mas sim o que ele queria dizer para a igreja. Aleluia, que estava, glória a Deus, ouvindo a epístola. Então, meus irmãos, né, sejam muitos de vocês mestres, sabendo que seremos, ele já se coloca dentro do julgamento, porque sabendo que seremos julgados com mais rigor, porque todos tropeçam em muitas coisas. Tropeçar, nós podemos trocar a palavra tropeçar por erros, nós erramos em muitas coisas. A palavra tropeço é errar. Nós erramos de diversas formas. Aleluia, glória a Jesus. Mas temos que ter uma saúde mental boa para com Cristo Jesus. Interpretar da forma e desejo, aleluia, que escreveu o servo do Senhor, aleluia, a qual está endereçado a sua epístola. Então ele diz, olha, se você quer ser mestre, se você quer ser um doutor da lei, saiba que maior rigor virá com maior veemência sobre estes. Porque, aleluia, glória a Jesus, está ensinando. O erro que o irmão, aleluia, vamos botar o nosso irmão Felipe, o erro que o irmão Felipe, da forma dele errar, não é vista como erro meu, como erro do irmão, está à frente. Sempre virá, aleluia, maior julgamento sobre nós. É diferente. Por isso está dizendo, ele está ensinando, mas olha ele errando. Mas sabendo que ele mesmo, Tiago, como Leman, sabendo que virá sobre nós, com mais rigor, o julgamento, porque todos tropeçam. Todos erram. Aleluia, glória a Jesus. Porque todos tropeçam em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, glória a Jesus, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Olha aí, que perfeição, meus irmãos, aleluia. Que este homem que consegue dominar o seu falar, aleluia, ele consegue dominar todo o seu corpo, aleluia. Quer dizer, este homem é uma pessoa perfeita. Eu acho que se alguém chegar a esta perfeição nessa terra aqui, Deus o recolhe. Deus o recolhe como recolheu Elias, como recolheu Enoque, porque fugia da aparência do mal e não havia mais lugar para ele nessa terra, senão junto do Pai. Glória. Então, meus irmãos, temos o conhecimento que somos todos pecadores, por dizer, errantes, independentemente. Somos todos errantes. Tiago diz, Tiago trazemos para eles lá, são vós errantes, para que não tenham julgamento de, porque sirvo a Jesus e sou perfeito. Não cheguemos a isto, tanto, né, a tal, mas chegaremos um dia, quando o nosso corpo ser transformado em corpo de glória, incorruptível, meus irmãos, o mesmo corpo que o Senhor Jesus Cristo, aleluia, recebeu, meus irmãos, glorificado pelo Pai, aleluia, qual não havia nenhum pecado, meus irmãos, está vendo? Porque Tiago, ele admoesta os irmãos a ter cuidado com o seu linguajar, aleluia, com as palavras que saíam da sua boca, porque eles refletiam a imagem, aleluia, e queriam passar sempre a imagem de Cristo. A qual ditado nós já ouvimos aí fora, crente igual a este? Deus me livrai, né? Glória, porque é o falar. Porque temos que o pecado, erramos e pecamos, aleluia, por pensamentos e obras. Nós falamos aquilo que pensamos, nós erramos ao pensar e falamos. Obras é o que nós fazemos, talvez pessoas à vista, ao ver, não erra assim, eu não vejo essa pessoa discutindo com ninguém, eu não vejo essa pessoa brigando, não vejo essa pessoa, nunca vi alguém dizer que viu ela praticando algo, aleluia, que o condena diante da sua lei. Mas meus irmãos, tropeços dentro de nós, aleluia, glória a Jesus, que só o Pai sabe. Só eu e você, aleluia, temos esta conexão e Ele nos julga devido a isto.
Por isso que perfeito só Ele. Então vamos sim errar. Aleluia. Como está escrito aqui, meus irmãos, glória a Jesus, tropeçar. Mas que os nossos tropeços, aleluia, sejam o mínimo dos mínimos. Porque nós temos o conhecimento. E quanto mais você adquire conhecimento, você vai tropeçando menos. Você vai, aleluia, vendo o caminho mais planeado. Você vai tendo mais opções, aleluia, de escolha, de como fazer, como pensar e como agir. Pelo quê? Pelo conhecimento. É por isso que Tiago, ele está instruindo, ele está dando conhecimento aos irmãos. Estava disperso. Aleluia. Que não tinha a comunhão de estar em Jerusalém. Glória a Jesus. Santo. Versículo 3. Ora, se colocamos um freio na boca dos cavalos, para que nos obedeça, também lhe dirigimos o corpo inteiro. Aleluia. Citações de Tiago para, como se fosse uma metáfora. E nós colocamos os freios, uma bride, um cabresto no animal e dominamos todo o seu corpo. E ele vai para onde aquele que o guia, aquele que está com as rédeas nas mãos, o governe. Um cavalo, bota a carroça, um burro, um jegue, tudo da mesma forma, uma vaca até, aleluia, que precisa, às vezes tem aquela fujona, né? Também, né? A ovelha coloca aquelas varas, né? Glória a Deus, mas isso são referências. Ora, se colocamos um freio na boca dos cavalos, porque causa da força. Sem como que o homem vai medir uma força com o animal? Ele perde, e feio. E com o cabresto ele consegue dominar a força do animal, para que ele trabalhe até a favor dele. Aleluia. Simbolicamente falando, Tiago está dizendo, aleluia. Observe igualmente os navios que, sendo tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um pequeníssimo leme e levados para onde o piloto quer. Também, meus irmãos, não vem aquelas tempestades no mar. E o barco, aleluia, que quanto mais vento se for de vela o barco, mais ele vai andar rápido. E vai andar rápido segundo a vontade daquele que está, aleluia, com o leme na mão. Aleluia, porque imagine você perdido no mar, indo para onde você não quer. Aleluia, então quer dizer que o leme, por ser pequeno embaixo que fica da água, vai levar a conduzir o barco o desejo daquele que está guiando. Nós não podemos, por exemplo, ser refém da nossa língua. Aleluia. E sim, aleluia, ela tem que nos servir. Aleluia. Para que não falamos aquilo, muitas das vezes, eu disse sem pensar, sem querer, escapuliu, saiu. Estava na mente. Aleluia. Mas aí desceu para o coração. E do que fala a boca? Do que o coração está cheio. O coração vai falar do que a boca vai falar, a língua, do que o coração está cheio, sobejando. Aleluia. Então, Tiago, ele está exortando os irmãos. Não está dizendo aos irmãos, olha, vocês estão errados, não, de forma nenhuma, como esta noite. Eu não estou dizendo, você está... Não. Aleluia. Se tua mente não te acusa ao ouvir a palavra do Senhor, maior é Deus. Né? Para você descansar, aleluia, no Senhor, aleluia. Que está tudo indo bem. Tudo indo bem. Graças a Deus, até agora, aleluia. Tiago continua ainda, na mesma carta, exortando, dizendo, assim também a língua, pequeno órgão, versículo 5, se gaba de grandes coisas. Vejo como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Vê como um assunto pequeno que surge. Veja como um assunto pequeno que surge em uma roda de conversa. Aleluia.
contamina toda uma cidade, que vai escapulindo, vai passando adiante. E aquele que ouve nunca diz como tem ouvido. Sempre vai haver uma palavra a mais, ou é trocada, com uma palavra que foi dita, e sempre aumentando, e quando vê, toda a cidade toma conhecimento. É como um fogo na floresta, começa pequenininho ali, numa palhinha, uma baga do cigarro talvez, um fósforo que riscou ali para acender um cigarro, ficou fumaçando, pegou, e daquele fogo ali, tomou tudo. Olha, meus irmãos, que esta fagulha que vem do mundo para tentar nos queimar, e quando chegar em nós ele possa parar. Isso que Tiago quer dizer, que em meio aonde eu estiver, e o mundo estiver em chamas, em mim ele tem que parar, porque também em nós, aleluia, explode os mananciais de água da vida. E ensinar também que não devemos, com aquele que for também irmão ou irmã, aleluia, para nos incendiar algo que não é de Deus. Não, irmão, não é assim. Podemos ver dessa forma, instruir como deve as coisas ser ditas. Nosso dever, como antes foi dito, é orar. Não, irmão, vamos orar por ele, vamos orar por ela. Deus é poderoso em mudar e virar o cativeiro. Aleluia, em criar um testemunho da pessoa deste ou da pessoa daquela, independentemente. Temos que ter sabedoria. Tiago já foi pregado como nós devemos. Se nós não, eu acho que o Senhor tem que moldar o meu caráter, o meu ser. Deus diz, Tiago vai dizer, peça sabedoria a Deus, que Ele dará de bom grado a todos, mas não sem duvidar, porque aquele que duvida é como a onda do mar. Chegando nas pedras arrebenta e não receberá nada. Não podemos duvidar, aleluia, do que colocamos na mão de Deus. Colocamos nas mãos do Senhor ou falamos para Deus, que vai acontecer segundo a vontade dEle. Ele é quem vem criar a forma, Ele é quem vem criar o caminho, aleluia, e te dá, interessante, Ele nos dá a solução, aleluia. Quantas passagens Deus o entregou em nossas mãos, e na mão dos nossos irmãos, aleluia, os seus inimigos, sem precisar pegar nem em arma, aleluia, nem em sua espada, aleluia, para matar ninguém. E Deus entrega um reinado a outros. É o Deus que faz o que lhe apraz, aleluia, e o seu pensamento acontece. Mas continua Tiago a falar-nos, aleluia, sobre este membro do nosso corpo, que é a nossa língua. E como antes no começo, qual a função da nossa língua, aleluia? Para que hoje, aleluia, e amanhã possa ser usada para articular palavras. Podemos usar para desarticular, aleluia, conversas do inimigo, aleluia, contra a nossa vida. Meus irmãos e minhas irmãs, aleluia, é desconcertante o mundo aí fora. Só Jesus sabe, meus irmãos, o que está no coração do homem, no coração da mulher, o desejo, aleluia, que está na vida do ser humano, aleluia. Este mal só Deus mesmo para nos dar esse discernimento, porque a Epístola de Tiago fala mais sobre discernir as coisas, aleluia, que estão acontecendo ao nosso derredor, e quando ela chega até nós, Tiago está dizendo assim, olha, quando a natureza das coisas acontecer ao teu redor, aleluia, seja, aleluia, sábio, seja experiente, não faça tudo de toda forma, de qualquer maneira, não pense primeiro, aleluia, glória a Jesus, e depois, tira a conclusão. Tudo que foi dito, que foi falado, que foi feito, te caberia ali, aleluia. Às vezes, muitas vezes, o silêncio é uma resposta tão poderosa para situações, aleluia. Imagina uma afronta até você. Se no momento Deus não falar no teu coração, o que é que você vai fazer? Você vai tomar as rédeas e conduzir?
Aí seria a tua natureza humana. Lemos aqui que é a natureza humana. Tiago está dizendo, olha, não tome decisões precipitadas. Não haja conforme você pensa. Aleluia. Se você estiver desorientado, sem saber o que fazer, ora ao Pai. Aleluia. Recobre, aleluia, a tua consciência cristã. Lembra que você é um homem e mulher de Deus. E sempre o dano vai ser maior para nós do que para quem está aí fora. Porque nós somos luz, espelho. E sempre eles falam, criticam mais ao homem de Deus, à mulher de Deus, do que a criatura aí fora. Porque eles, aleluia, se completam como Jesus nos completa. É Jesus, aleluia, que vem ao nosso favor. É sempre Ele que dará o testemunho a mim e a você. Lá fora eles, aleluia, se concordam entre si. Aleluia, e armam um laço. E buscam o nosso fim. Porque Jesus diz, bem conheço eu que está dentro do homem. Bem sabemos eu e você hoje, pelo conhecimento da palavra do Senhor, o que está dentro do ser humano. Bem sabemos nós, aleluia, o que Ele deseja. Bem sei eu que o ser humano busca. Aleluia. Tiago continua nessa reflexão, dizendo, glória, sobre essa pequena fagulha que incendeia um grande bosque. Versículo 6, ora a língua é um fogo e um mundo de maldade. Olha, a língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chama toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chama pelo inferno. Quer dizer que o inferno inflama a natureza, aleluia, da língua do falar. Glória a Jesus. E ela pode mudar, como está vendo? O curso, a carreira da existência humana. Glória. Por que Tiago diz que não só põe em chama toda a carreira da existência humana? Que a língua tem esse poder de acabar com a carreira existencial de um ser humano. Por que isso? Alguém tem assim um pensamento, uma ideia. Por que a língua tem esse poder de acabar com uma pessoa? Já vimos diversos casos de pessoas que destroem outras pessoas, só, meus irmãos, levantando um falso. Lembra o nosso irmão? Oh, glória! Lembra o nosso irmão Estevão? O que a língua fez ali? Que conselho diabólico, aqueles homens, dizer que está proferindo maldição, aleluia, glória a Jesus. Aqueles homens se levantam contra o Estevão, aleluia, para ser levado dentro do sinédrio, para ser apedrejado, porque ele não mentiria, ele diria a verdade, como ele disse, meus irmãos, está escrito, que ele pregou desde nosso pai Abraão na fé, até aquele presente momento que ele viu os céus abertos. Aí eles ficaram loucos. Que nesta época da lei, que ele dissesse que tinha visto a Deus, era morto. Verdadeiramente ele viu, ele disse a verdade. Então, pela sua verdade, ele foi morto. Entende? Mudou o fluxo. E ali acabou com a existência daquela pessoa. Aleluia. Acho que nós temos que temer somente a Deus e falar a verdade. Porque talvez a verdade que sai dos nossos lábios vai curar a enfermidade de alguém e falar mentira. Muitas vezes a mentira é uma enfermidade medonha que está no coração do ser humano. Aleluia, que é processada e proferida pela linguajar, pelo falar. É espalhada, aleluia, glória a Deus, pelo linguajar. Não deixando fora essa porta, que é o nosso ouvido, nossa audição, meus irmãos. Ao ouvir, aleluia, as mentiras do diabo.
Aleluia. É por isso que muda a existência humana, como também ela mesma é posta em chama pelo inferno. Ele pode acender, aleluia, como se fosse o fogo do inferno. Deus meu, o que é criar o inferno? Situação. Aleluia, que muitas das vezes se inicia com a discussão, é quando vê criar tragédias em famílias. Tudo isso, meus irmãos e minhas irmãs, aleluia, é para que o comportamento dos nossos irmãos, como o nosso também, aleluia, seja corrigido dentro de cada um ao ouvir nosso irmão tão amoroso, o Tiago, a dizer, meus irmãos, chamando, é claro, não desejando, e como nós não desejamos mal a ninguém, e sim sempre o bem, que todos vá bem, em nome de Jesus. Que ele está dizendo que, continuando, pois toda espécie de animais e de aves, de répteis e de seres marinhos se domam e têm sido domados pelo gênero humano, a pessoa humana já está dizendo, mas a língua ninguém é capaz de domar. O mal incontido, cheio de veneno mortal. Vendo, meus irmãos? E com a língua, tudo o que há sobre a face da terra, sobre animais, aves, foi dominada pela natureza humana. Aleluia. Que poder tem a língua, meus irmãos? Aleluia. Logo o versículo seguinte. Esta língua nossa tem o poder de bendizer e amaldiçoar. Olha. Glória a Jesus. A palavra nos instrui a escolher o bem, a abençoar, a bendizer, a louvar a Deus pelos feitos de bom grado dos homens. Mas a minha natureza humana, ela quer maldizer. Interessante. É o meu, aleluia, pessoa natural, humana, de nascimento terreno, o Adão caído. Aleluia. É por isso que esta luta, esta contenda dentro de nós mesmos é a carne contra o espírito. Para que não fazeis o que quereis. Eu não sei se eu abençoo ou se eu maldigo. Aleluia. Mas sabendo que a nossa língua foi dita cheia de veneno mortal. Quer dizer, o falar, como sempre estamos sendo instruídos pelo nosso pastor, a não ficar dando ouvido. Aleluia. Às vezes ouvimos algo, como sons de pastores, que não deve vir ao templo e tem que acabar e que isso, olha, veneno. Está vendo, aleluia? Evangelho da prosperidade. E quando não acontece? Por isso que nós temos, Tiago está dizendo assim, olha. Tiago está dizendo, ao falar do homem, ouve. Seja tardio em falar, em compactuar com aquilo que você ouviu. Você já viu dentro de si mesmo, será que aquilo que você ouviu fez bem para você? Não tem sim, às vezes como uma pessoa só está comendo, só está engordando, você só está criando massa, só está mutuando massa para uma vida de enfermidade lá na frente. Aleluia. Lá na frente está uma mente turbada, bagunçada, rebelde contra o pastor. Não, eu não aceito, não é assim, eu não vejo. Eu acho que dessa forma para mim não dá. Eu não quero. Quem conhece a tua vida é Deus. Mas Deus deixou o pastor da tua comum, como é bem aqui dito, para te aconselhar mediante a tua palavra. Vai até a Ele. Olha o que a língua pode inflamar na tua mente. Olha o que a língua pode fazer dentro de você. A língua das pessoas pode fazer dentro de você.
Aleluia, porque a palavra, ela vai falar, a palavra vai entrar pelo ouvido. Se você ouviu, às vezes desce ao coração, enche o coração e vai transbordar, vai falar. Muitas vezes o falar do ser humano é mal daquele que quer bem a você. Às vezes você fala mal do pastor, misericórdia. Ó, misericórdia, meu pastor. Glória a Jesus, está vendo, meus irmãos? Que nós temos é bem dizer, o nosso pastor é um homem de Deus. Aleluia. Como falei antes, que o nosso Adão cai, muitas vezes, a minha pessoa, aleluia, eu não gosto do meu pastor, porque ele diz, fala comigo, mas ele não está vendo, ele não quer o bem muitas vezes assim, ele está dizendo o bem, não é a tua forma, que lá na frente ele sabe que vai te fazer mal a tua carne. Aleluia, porque às vezes você não está gostando do que ele está, aleluia, te ensinando, aleluia, como nenhum filho gosta quando o pai reergue ele quando está errado, aleluia, mas sabe que lá na frente ele vai ter futuro. Aleluia, lá na frente, aleluia, ele vai ter resultado. Aleluia. Aí às vezes a pessoa quer viver a vida toda naquele ritual circular que não acaba nunca mais e ele não sai de lugar nenhum porque ele é desobediente, o primeiro ao pastor. Que é uma pessoa, figura física. Tudo que o pastor diz, muitas das vezes, eu não concordo. Da tua natureza não concorda mesmo, mas está havendo mudança espiritual, está mexendo com você, você está tendo sinais, aleluia, de que o machucado, aleluia, está sendo curado dentro de você, você está progredindo, você está indo à frente. Aleluia, o que ele está dizendo. Muitas das vezes o não gostar daquilo que é bom para nós é o nosso Adão caído. Aleluia. Tiago está dizendo que tudo foi dominado pela natureza humana, ó. Tipo de répteis, animais e tudo mais, para ganhar tempo. Esse tempo não. Mas a língua, ninguém é capaz de dominar. É mal incontido, cheio de veneno mortal. Com ele, versículo 9, com ela, bendizemos o Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos as pessoas criadas à semelhança de Deus. Ele vai dizer mais, vamos mais profundo. Versículo 10. De uma só boca procede bênção e maldição? Meus irmãos, isso não deve ser assim. Por acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar água doce e água amarga? Ele traz, aleluia, glória a Jesus, 3 pontos em um só, meus irmãos. Amaldiçoar, bendizer, interessante. Proceder, aleluia, da mesma fonte, água doce e água amarga. Produzir figueira, azeitona e da videira figos, totalmente oposta. Quer dizer, é uma árvore que produz outra coisa, outro fruto, sabe, na figueira, né? Produz figo, como azeitona. É como se uma manga produzir um pé de espinho produzir manga. Como um pé de quebra-facão produzir um cacho de banana. Oxi. Não, aleluia. E vou mais profundo que aí está falando sobre pessoas. Pode ser que essa pessoa está na igreja bendizendo a Deus, oh Senhor, bem, glória a Deus. Você vê que Tiago ele não está escrevendo ao mundo. Não, ele está escrevendo a nós, aos seus irmãos, que somos nós aqui esta noite. Aleluia. Dentro de cada um, aleluia, temos que fazer essa análise. Aleluia. Glória a Jesus. Por acaso pode jorrar do mesmo lugar água doce e água amarga? Como é isso? Glória a Jesus. Eu já vi, aleluia, o ser humano é um ser interessante demais. Aleluia, tanto que há estudos sobre eles, né? Para tentar, aleluia, ter um padrão da pessoa dele. Mas enfim, continuando, meus irmãos,
Olha como lindo é Tiago tratar aquelas pessoas que ele não chegou a ver. E aquele que ainda será nosso irmão, ao saber, aleluia, de nós, aleluia, glória a Jesus, algo que é indecente, que poderemos falar que para ele não é papel de um cristão. Depois ele vira crente, ele se converte, vem para a igreja, e você está lá e você falou para ele aquilo que não condiz com a fé. Eita glória, correção terrível, hein? Só Deus, né, meus irmãos? Mas, meus irmãos, será que a figueira, assim também, pode produzir azeitona? Ou a videira figo, assim também uma fonte de água salgada, não pode dar água doce? Aonde entra, aleluia, a religiosidade. Tiago vai dizer, um crente parcial. Tem um aspecto, uma aparência, mas o coração, verdadeiramente. Está como, aleluia, está como essa parte da figueira. Está produzindo azeitona. Oxi, como? É por isso que muitas vezes enganamos o homem. Mas eu quero ver enganar o nosso Senhor. Por isso que Tiago diz, não é por aparência. E é no tempo de Deus que isso vai acontecer. Mas muitas das vezes, acredito eu, e já ouvi que pessoas perdem tempo dentro das igrejas. Aleluia, porque não querem transformação. Não querem mudança. Aí como dizendo, é a natureza caída, o ser humano, que às vezes quer usar a igreja como escudo, mas não quer usar a sua fé contra os dados inflamados do maligno. Não quer peitar o inimigo, aleluia. Não, como Pedro sentava com os irmãos lá e queria ser como eles, mas Paulo chega, não é assim não, com misericórdia. Você está agindo totalmente ao contrário do que você deveria agir com os fariseus. Com os gentis, você quer que os gentis sejam como os judeus. E quer que, quando você chega junto dos fariseus, você deixa de ser judeu e passa a ser fariseu. Para não ser perseguido por eles, está escondendo o precioso, aleluia, que Deus colocou dentro do teu coração, aleluia, põe na candeia, para dar luz a todos na casa aqui. Não existe, meus irmãos, minhas irmãs, aleluia, planta que não dá fruto ser apedrejada. Pode ter certeza de que quando você chega debaixo de uma mangueira, você vê surtido de pedra, de um cajueiro, de um embuzeiro, pedaço de pau, pedaço de pedra. Porque aquilo ali é um sinal que aquela planta dá bons frutos. Esteve ali famintos. Aleluia. E quando você quer se passar como uma daquelas que vem para talvez puxar o teu tapete. Não. Você está alicerçado na rocha. Deus está dizendo que, olha, não se disfarça, não disfarça, porque Jesus é contigo. É Ele que vai mudar a tua história, vai restaurar a tua história. É Ele. Ele que Ele assumiu todo o risco. Aleluia. Mas paga a sabedoria lá do alto. Meu tempo. Quem entre vocês é sábio e inteligente? Mostre a sua obra em mansidão de sabedoria, mediante a sua boa conduta. Se pelo contrário vocês têm em seu coração inveja amargurada e sentimento de rivalidade, não se glorie disso nem minta contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Pelo contrário, é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e rivalidade, aí há confusão e toda espécie de coisa ruim. Mas a sabedoria lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, gentil, amigável, cheia de
misericórdia, de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, em paz, que se semeia o fruto da justiça, para que os que promovem a paz. É bem claro, meus irmãos, quando pega a sabedoria do alto 13 ao 18, é que Jesus claramente está dizendo assim, olha, tudo aquilo que é demoníaco, aleluia, vem da própria natureza humana. Quando nós antes não estávamos no Evangelho, nós vivíamos esta página da nossa vida, fazendo e acontecendo. Mas a página virou. Agora a minha sabedoria, que antes era de livros que aprendi na escola, que levarei para a vida, que me ajudará na minha profissão, no meu desenvolvimento como ser humano, aleluia, isso aí, aleluia, tem momentos de uso, de utilidade. Mas o que Tiago quer dizer aqui, olha, a sabedoria, aquilo que vem de Deus é diferente. Primeiramente é pura. Ela não quer nada em troca da ajuda que ela possa prestar, do que ela possa fazer ao próximo. Ela não pensa nada, aleluia, de receber de volta. Interessante, porque ela já ganhou tudo na vida. Salvação. É tudo para mim, acredito eu, tudo para cada um que está aqui, porque sem ela, meus irmãos, quem irá para o céu sem a salvação? Ninguém. E é dada por Jesus. E acredito eu que todos buscam abraçar o Mestre, porque Jesus já me é conhecido, acredito eu, já te é conhecido Jesus, pela sua virtude. Aleluia, pelo que Ele possa manifestar no teu coração. Você já é conhecido, você já conhece Jesus dessa forma. Só falta fisicamente vê-lo. Mas Ele já me é conhecido, e de muitos, pelo seu manifestar na minha vida, na sua vida, pelo seu poder, pela sua virtude. Aleluia, glória a Deus. E vai mais, e tem frutos esta pessoa. Ela é uma pessoa que não tem mais uma vida comum. Ela não diz mais, eu tenho, mas tudo dele ou dela é de Jesus. Tudo que está sobre a face da terra, meus irmãos, que poderíamos adquirir com cédulas, verdadeiramente nunca foi nosso. Aleluia. Pertence a Deus. E um dia será tirado de nós. É só tempo de uso. Aleluia. Então faça disso que Deus colocou nas tuas mãos, aleluia, o melhor. Aleluia. Faça deste dom, aleluia, o melhor que Deus colocou nas tuas mãos.